Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Continuando a nossa série especial sobre as filiais da Plus Cargo pelo Brasil, hoje nós vamos falar de duas, as filiais do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, que são duas cidades muito importantes no comércio exterior e, obviamente, aqui para a gente na Plus Cargo. Então, nós convidamos a Igmar Xavier, especialista da Plus Cargo nessas regiões, para conversar um pouquinho sobre os desafios logísticos que nós operamos por lá. Então, seja bem-vindo, Igmar. Vamos começar com você, falando um pouquinho sobre esse cenário logístico atual, né, nessas duas cidades. Obrigada pela tua presença. Oi, Paula, eu que agradeço o convite. Enfim, realmente são duas regiões muito importantes. Eu me sinto, né? Eu sou mineira Nasci em Minas, mas me sinto bastante carioca, porque eu estou há 17 anos aqui e o Rio de Janeiro já me conquistou também. Então, eu vou falar com muito prazer dessas duas regiões aí que eu vivo no dia a dia, né? Ninguém melhor na Plus Cargo do que você para estar à frente dessas duas regiões, né? Uma mineira que mora há muitos anos no Rio de Janeiro. Então, você entende muito bem tanto os desafios quanto as oportunidades que tem nesses dois lugares, né? Então, fala um pouquinho para gente sobre isso. Exatamente. Enfim, hoje em dia, vamos começar aqui pelo Rio, né? Desafio no Rio, eu acho que é a segurança. Hoje em dia, eu vejo empresas se mudando para áreas mais seguras por conta da violência, roubo de carga. Infelizmente, isso tem sido muito corriqueiro, é uma realidade e eu acho que é um grande desafio que o Estado enfrenta. Além dos benefícios fiscais que existem para alguns setores, mas eu acredito que poderia ser mais amplo para atingir mais importadores. De qualquer forma, o Rio tem muito negócio, são negócios diversificados, desde automotivo, muita importação de artigo da Ásia, a gente tem médico hospitalar e, com certeza, ele é muito rico no mercado de óleo e gás. Então, a gente tem muita oportunidade aqui no Rio. Com relação a Belo Horizonte, enfim, Minas Gerais é enorme, né? E Belo Horizonte, ali, região, tem muita indústria importante. Então, eu vejo oportunidades maravilhosas no mercado de Minas Gerais. E, inclusive, os desafios eu também vejo como uma oportunidade da gente oferecer algumas soluções diferenciadas. Você pontuou ali sobre esse detalhe específico do Rio, né, que é a questão da segurança, que é um ponto muito relevante. E, ao mesmo tempo, a gente tem no Rio de Janeiro uma localização extremamente estratégica. Está um pouco na região ali central do Brasil, então seria um ótimo corredor para escoar mercadoria. Falando, né, do interior do país, tem portos, tem aeroportos importantes. Falando dessa localização estratégica versus esse desafio da segurança, como você acha que essas operações logísticas, né, da Plus Cargo, que a gente faz hoje em dia, pode impacta e traz benefícios para os nossos clientes? Então, o Rio, como você mesmo falou, na geografia, ele está no coração do Sudeste, né? Então, ele é muito estratégico. Ele pode oferecer muitas alternativas logísticas. Numa situação como a gente teve recentemente em Guarulhos, as cargas, elas podem escoar para o Rio de Janeiro. A gente tem estrutura para atender e a localidade permite atender desde São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. A gente tem no aeroporto, um aeroporto estruturado, uma malha aérea bem completa assim, as principais origens, né, tem voo para o Galeão. Além disso, a gente tem ali, falando ainda de aeroporto, a gente tem o aeroporto de Cabo Frio, que nós temos voos de cargueiro dos Estados Unidos para atender ali a região de Macaé, a região dos lagos, ou dependendo da localidade, não necessariamente precisa ser do óleo e gás, pode ser uma boa possibilidade também. Em questão de porto, a gente tem o Porto do Rio, com 2 terminais de container, também que os principais armadores operam desde Ásia, Europa, as Américas. Além disso, tem o Porto Sepetiba-Tecon, que, dependendo da característica do cliente, pode ser muito interessante.
EADs entre Rio e São Paulo, que seria EAD Resende, Nova Iguaçu, CLIA. Então, assim, são muitas opções. Por isso eu acho importante a gente conhecer as particularidades do cliente, né? Que assim a gente consegue encaixar uma logística que atenda à necessidade dele. Porque aqui realmente a gente é bastante rico de opções para atender. Eu ia te perguntar agora um pouquinho sobre Belo Horizonte, porque BH não tem saída para o mar. Com essa característica, né, específica de Belo Horizonte, né, da região de Minas Gerais, como nós lidamos no nosso dia a dia ali e quais soluções a gente oferece para os nossos clientes? Foi até que eu falei no início, né, sobre os desafios que podem se tornar oportunidades. Pela importância da região de BH, a gente já tem estruturado, muito bem estruturado, soluções para atender essa região. Então, a gente aproveita, inclusive, a nossa estrutura que a gente tem em Santos, que a gente tem, por exemplo, no caso do Marítimo, no LCL, a gente tem 18 consolidadas próprias, saindo de assim, das principais origens de todos os continentes aí, a gente aproveita essas consolidadas e a gente tem regularmente DTAs para EAD Betim, para Confins, aonde for melhor para o cliente. A gente tem 2 vezes por semana EAD Betim, 1 vez por semana Confins. Então, o cliente que às vezes não tem, quer trazer com um custo bacana, um custo baixo, mas quer trazer marítimo e ainda não tem necessidade, nada que justifique trazer um container, ele pode utilizar essa solução LCL, que é nossa consolidada própria, e daqui a gente tem o terminal ágil na Desova, nos trâmites com Receita Federal, com mapa, e ele pode remover para Minas Gerais para ter os benefícios do Estado, né? Então lá ele desembaraça. Então assim acontece também no aéreo. Existem voos direto para Confins, só que dependendo, né, com aquele cuidado de estudar o cliente na particularidade dele, a gente pode oferecer também, com um custo muito atrativo, voos das nossas consolidadas, que saem também de Ásia, Europa, Estados Unidos, para Guarulhos e VCP, com essa remoção. Então, para o cliente, ele recebe a carga lá na sua região para poder desembaraçar com os benefícios, com tudo que ele precisa, e ele tem essa solução que às vezes fica mais vantajosa financeiramente. Então, tudo é um estudo mesmo para verificar o que atende melhor a esse cliente, porque alternativas para BH a gente tem bastante e a gente dá muita importância a elas para que tudo corra muito bem para o cliente no final ter um serviço muito bacana. Legal, você já falou algumas coisas aí que eu acho que linkam um pouquinho com a pergunta que eu vou te fazer agora, que é diferencial. Então, assim, dentre os nossos serviços, o que a gente oferece para os nossos clientes, dentro do que a Plus Cargo opera, quais são os principais diferenciais que vocês entregam para os nossos clientes nessas 2 regiões? Eu acho que é o atendimento e a qualidade no serviço. O atendimento, porque a gente respeita muito a cultura local, o perfil do cliente. Então, e respeita também a necessidade da região. Então, a gente não tem aquela coisa padronizada que para todo mundo é igual. Então, a gente tem esse tratamento muito particular com cada região. Eu posso falar bastante da região do Rio e de BH, porque eu já sou uma mistura dos dois, e eu sei como isso é importante e impactante aqui. Então, esse atendimento bem direcionado para as características da região é um diferencial, e a gente, como conhecedor dos mercados, a gente também consegue oferecer serviço que atenda a essas características de cada local. Excelente. E fala um pouquinho de evolução tecnológica, e a Plus tem se adaptado muito rapidamente a todas essas inovações e temos aplicado no nosso dia a dia. Quais são as inovações que foram implementadas nas unidades do Rio e de Belo Horizonte para melhorar o atendimento e os nossos serviços? Sim, essa é uma característica muito forte da Plus Cargo, né? O que acontece? A gente busca o que for de ferramenta necessária para facilitar a vida do importador, para reduzir as distâncias.
Então, a gente está sempre trabalhando com essas ferramentas online, a gente não abre mão do olho no olho, do presencial, desse relacionamento. Então, isso é importante dizer. Apesar da gente estar sempre trabalhando com a tecnologia, com tudo que facilite a gente toma esse cuidado de não se perder e de perder esse relacionamento pessoal, que é tão importante. Então, a gente usa as ferramentas a nosso favor. A gente trabalha com as ferramentas online para internamente a gente estar sempre conectado. A gente, com isso, tem a possibilidade de ter equipes mistas. A gente está localmente, porque só quem vive no dia a dia sabe as dificuldades e o que está acontecendo na região, mas a gente tem também aquele grupo centralizado que une forças, né, nas negociações, que está vendo o mercado como um todo para poder, de repente, oferecer uma solução fora da caixa, fora do nosso mundinho ali local. Então, a gente une essas duas características. A gente tem pessoas locais, mas a gente tem pessoas ali trabalhando como um todo, como Plus Cargo Brasil, com a força que a gente tem unido. E essas ferramentas, elas facilitam isso, facilitam o contato com os agentes em time, além da gente ter um sistema, né? Um sistema que ele está sempre em movimento, é um sistema próprio e que a gente está sempre, no dia a dia, na nossa experiência, a gente está sempre identificando o que ainda pode melhorar, o que ainda pode adaptar. E ele vai sempre se renovando. Esse sistema hoje, o cliente pode, né? Não necessariamente ele precisa fazer dessa forma. Ele pode, desde a cotação, solicitar pelo sistema, ele pode acompanhá-lo em tempo real o embarque dele, ele pode buscar estatísticas, ele pode buscar até documentação lead time de embarques anteriores. Então, é um sistema bem bacana, interativo com a gente e que é um plus, na verdade, porque ele também tem esse contato com a gente por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Nós somos bem abertos ao tipo de comunicação que o cliente escolhe para ter conosco. Telefone, todos os celulares estão sempre disponíveis. Então, a gente tem essa facilidade para o cliente poder realmente se comunicar com a gente, que hoje em dia isso se tornou uma dificuldade no geral, né? Por incrível que pareça, tantas ferramentas e muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar a pessoa, de se comunicar, de explicar, né? De ter um contato pessoal mesmo. E a gente não perdeu isso, pelo contrário, a gente trabalha para manter isso. A tecnologia ela vem para somar nesse dia a dia que a gente mantém com os clientes. O olho no olho não sai. A tecnologia ela vem para agregar mais qualidade, mais agilidade, muitas vezes, para o cliente ali no dia a dia, correto? Exatamente. Resumiu bem Legal. o que eu quis dizer. A gente faz uma boa dupla, Ig. Isso É. aí. Se deixar, eu falo aqui o resto do Agora, podcast. falando de futuro, vou deixar você falar o quanto você quiser agora. Futuro. O que a Plus Cargo planeja para essas duas unidades que você tão bem conhece, né? Quais são metas, perspectivas de crescimento, próximas ações? Conta para a gente um pouquinho o que é o 2025 de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Olha, a gente está olhando bastante para essas regiões, tá? Tanto Rio quanto Belo Horizonte, Vitória também. A gente tem investido em talentos no time e a gente tem investido também em novos talentos, mas também em talentos internos. A gente tem qualificado treinamento para que os nossos profissionais estejam assim, cada vez mais preparados mesmo, conhecedores do mercado, do nosso negócio e conhecedores do cliente. Então, com tudo isso reunido, o nosso time, né, ele pode escutar o cliente e identificar a dor dele, porque às vezes nem mesmo o cliente sabe da dor dele. E quando a gente tem esse link de conhecer tanto o mercado, quanto o negócio, quanto o cliente, a gente consegue identificar e às vezes resolver e oferecer uma solução para ele, né? A gente também tem investido bastante na ideia da logística integrada, porque a gente entende que o cliente ele tem que focar a energia, canalizar a energia dele para o negócio dele. E nós somos os especialistas e podemos cuidar da logística para ele e entregar a carga para que ele
cuide do negócio, para ele não se preocupar com essa parte. Então, a gente tem investido nessa parte também. E com isso, eu acho que a perspectiva de 2025 é das melhores, porque nós estamos preparados, nós estamos investindo e, obviamente, né, o comércio exterior está sempre em mudança. Cada dia é uma surpresa diferente. Então, eu acho que o principal é a gente estar pronto para a gente se adaptar. Eu acho que esse é um diferencial nosso, porque sempre que surge alguma nova situação, a gente já rapidamente, a gente já identifica um caminho, a gente já se adapta a essa nova realidade para poder minimizar os impactos para o cliente, porque comércio exterior é isso, a gente tem que estar muito alerta para os acontecimentos aí do mundo, porque tudo impacta no nosso trabalho e a gente tem que ter sempre uma saída, uma alternativa para oferecer para o cliente. Acho que é isso. É isso aí mesmo. Nem falou tanto, tá bom? E que foi bem sucinta na sua resposta, fica tranquila. Ah, Consegui. mas, Ig, obrigada pela tua participação, e pelas informações que você dividiu com a gente aqui hoje. Eu que agradeço e sempre que eu puder, se eu puder agregar em alguma coisa, tudo que precisarem, a gente está aqui sempre buscando dar o melhor mesmo para o nosso cliente, podem contar com a gente. Perfeito. E você que está aí assistindo a gente, você é importador, é exportador, trabalha com comércio exterior e quer realmente operar, está estudando uma operação, já opera pelos mercados, né, ou carioca ou mineiro, não perca tempo, entre em contato com a nossa equipe, nós estamos aqui sempre à sua disposição. A Igmar e o time dela, né, estão a postos, tanto no Rio de Janeiro quanto em Belo Horizonte, para atender as suas demandas. E, obviamente, não se esqueça, a Plus Cargo ela está com você onde quer que você precise. Então, siga-nos no LinkedIn, YouTube, Instagram, Spotify para mais conteúdos e informações. Então, muito obrigada e até a próxima.